Boa noite, Nicola. Na sua opinião, quais seriam os 2 pontas que o Cruzeiro precisa para qualificar o elenco? Cara, esse Sinisterra é muito bom jogador, muito bom mesmo. Você pega vídeo de jogadas dele, cara, ele é muito talentoso, cara rápido, de bom drible, mas mais do que isso, que finaliza muito bem, né? Porque, em geral, o ponta não é o cara que faz muito gol. Então, por exemplo, o Bruno Henrique é uma exceção. O Bruno Henrique é um ponta no Flamengo que sempre soube fazer muito gol, gol importante, gol decisivo. O Sinisterra tem essa característica, bate muito bem de fora da área, chuta bem, enfim. O grande problema do Sinisterra é lesão, um cara que se machucou 6 vezes nas últimas 3 temporadas. No ano passado, com a camisa do Bournemouth, só jogou 14 das 44 partidas, tudo por causa da série de lesões, tá? Mas o Sinisterra tem negociações avançadas, o Matheus Gonçalves voltou a ser alvo do Cruzeiro, mas a chance de negócio é muito pequena, porque a verdade é que não há intenção do Flamengo em negociar o Matheus com o clube brasileiro. Só para completar, também falaram em Matheus França, jogador revelado na base do Flamengo, vendido para o Crystal Palace. A operação está praticamente descartada por conta das cifras. Seria muito caro tirá-lo do Crystal Palace, e o salário pedido pelo Matheus França para voltar ao Brasil também ficou salgado. Diante desse cenário, e aí surgiu o último nome que surgiu, foi do Caio César. Essa informação, inclusive, foi divulgada pelo Everton Guimarães. O HG chegou a contar que tem um brasileiro que atua na Arábia Saudita que interessa ao Cruzeiro. A gente conseguiu apurar que é o Caio César. As negociações estão em andamento, ainda sem uma conclusão, tá? Assim que tiver alguma confirmação de negócio, a gente já conta para vocês. Só queria fazer um alerta, tá? Assunto super importante que envolve o Cruzeiro. O Cruzeiro tem contrato com o Matheus Pereira até junho do ano que vem. E o Matheus, não preciso descrever a importância dele no elenco, um cara fundamental, vital, é o melhor jogador do elenco. O grande ponto há pelo menos 2 meses existia otimismo em relação a um anúncio a qualquer momento. Em junho, o Cruzeiro falava que, estamos muito perto de fechar, faltam pequenos detalhes burocráticos, o tempo passou, em julho não foi fechado esse contrato, a gente já está no dia 15 de agosto, e até agora segue esse impasse em relação à renovação. Qual que é o problema? A partir de janeiro, de 1º de janeiro, o Matheus Pereira vai estar habilitado a assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça. E aí o Cruzeiro perderia aquele investimento de 5 milhões de euros que havia sido feito quando da compra dele de 50% dos direitos econômicos junto ao Al Hilal. Eu não acho que corre o risco de o Flamengo perder, por exemplo, de o Cruzeiro perder, por exemplo, o Matheus Pereira para um rival brasileiro. Eu falei do Flamengo porque o Flamengo foi um dos clubes que negociaram a contratação do Matheus Pereira no início do ano. Mas eu não descartaria que o Matheus Pereira tenha oferta de fora. Já foi alvo do Zenit, tem mercado no mundo árabe, enfim. Se a ideia for ganhar dinheiro, fica fácil para tirá-lo, especialmente se ele não tiver contrato com o Cruzeiro. Então, eu acho que hoje, meio que em caráter de urgência, haveria a necessidade de o Cruzeiro fechar logo a renovação desse contrato. A dificuldade nas contratações, beleza. Não quer gastar à toa, não quer gastar mal, beleza, tá bom. Faz com parcimônia, com cuidado. Eu acho que está demorando um pouquinho mais do que deveria, mas tudo bem, dá para entender. O que não dá para entender é essa situação para lá de esquisita em relação à renovação do grande craque do time. Só para completar, Matheus Pereira, que ganha R$1.800.000 por mês, é o segundo jogador mais bem pago do elenco do Cruzeiro. O primeiro, o Gabigol, que ganha R$2.400.000. O Cruzeiro enxerga essa contratação do Luiz Sinisterra com bastante otimismo. Essa é uma informação importante porque o jogador ele está de saída da Premier League, né, do Bournemouth, da Inglaterra, até não disputou o duelo contra o Liverpool, e aí é aguardado em Belo Horizonte para finalizar exames e assinar esse contrato de empréstimo inicial, depois o Cruzeiro podendo adquirir o jogador. É um colombiano, 26 anos, atua do lado de campo, habilidoso, gosta de quebrar linha, vai para cima, tem essa famosa vitória pessoal, né, que é nada mais daquela vontade, né, aquele ímpeto de ir para cima da marcação. É um jogador que vai ajudar muito. Passou pelo crivo do mister Leonardo Jardim, também aprovando a contratação desse jogador, e o trabalho do Pedro Lourenço, do Pedrinho, com o Pedro Júnior, mais o Pelaipe na contratação desse atleta que, como eu disse, é aguardado em Belo Horizonte para esses detalhes finais burocráticos e ele assinar contrato com o Cruzeiro. Também tem visto de trabalho, tudo isso que é importante
para o jogador ficar à disposição e também ser opção ofensiva na equipe celeste. Sobre o time do Cruzeiro, que vai a campo contra o Mirassol na partida de segunda-feira às 8 horas da noite, hoje tem um treino de manhã e neste domingo, então amanhã o treino é à tarde, seguido de viagem. Para a lateral direita, Jonathan Jesus é uma possibilidade, já que o William está fora fazendo tratamento. Ele deve improvisar nesse setor, porque não tem outro lateral, o próprio Fagner é um jogador que está machucado. O Cruzeiro pode colocar o Otávio Gabriel para essa partida? Acho que não, jovem ainda, 16 anos, é do sub-17, está treinando, mas não vai para esse confronto não. E aí o Jonathan Jesus poderia atuar por ali. Na zaga, sem mistério, né? O Fabrício Bruno com o Vidalba e o Cauã Prates na esquerda. O meio campo pode ter o Wallace, ou será que vai ter o Eduardo? E aí tem na companhia do Lucas Silva. E aí vai ser o Christian tá fora, vai ser o Matheus Henrique ou vai ser o Eduardo, né, para esse setor, com o Matheus Pereira, Wanderson e o artilheiro Caio Jorge para essa partida. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20. Cruzeiro perdeu para o Palmeiras por 2-1 na semifinal. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Ryan Leles, mas nesse time, vários atletas do time principal. Otávio, que pegou muito, o Kaique Kenji, também Murilo Hickman e o Bruno Alves, que pode subir para o time principal do Cruzeiro após convocação para a seleção brasileira e também uma boa participação no Campeonato Brasileiro. Mas tem muita coisa para a gente falar hoje. Vamos lá. Pois é, porque segue a negociação com o Sinisterra, né, Pans? Segue a negociação com o jogador do Bournemouth da Inglaterra. Ele, inclusive, saindo, né, de uma lista de jogo inicial da Premier League contra o Liverpool. Liverpool hoje, 4 da tarde. Então tá fora porque existe uma negociação em andamento. Isso é normal, né? Em qualquer campeonato, em qualquer liga, aqui no Brasil também acontece. Quando tem um atleta que tem uma possibilidade de deixar o clube, às vezes ele é retirado dos jogos, ele pode até treinar, mas ele é retirado dos jogos. Isso aconteceu com o Sinisterra, jogador que tem tudo para chegar ao Cruzeiro. Alguns detalhes importantes, mas uma negociação que o Cruzeiro adota a cautela, não fala nada, fica caladinho, não abre a boca, ninguém no Cruzeiro confirma nada, mas o que sabemos, né, buscando daqui e dali, é que essa negociação tá bem legal mesmo, no sentido para ser jogador do Cruzeiro, e mais, né, há um desejo do atleta também voltar para a América do Sul, há também esse sentido, porque não adianta, né, Lucas, às vezes o jogador ele quer ficar mais tempo na Europa. E no caso do Sinisterra, não, ele sabe que essa vinda para o Brasil pode ser importante para ele. E ele, por ser um jogador da seleção colombiana, ele tem ao redor dele exemplos de jogadores que mostram que jogar no futebol brasileiro não é ruim. Porque, por exemplo, a seleção colombiana é repleta de jogadores aqui. O Jorge Carrascal, do Flamengo, teve o Richard Rios, que jogava no Palmeiras e agora está no Benfica, tem o Johan Carboneiro do Internacional. Então, uma liga valorizada, valorizadíssima, principalmente aqui pelos países vizinhos, e o Sinisterra dando esse passo de retornar ao futebol sul-americano. Pansieri, e como você disse, ele que está fora do jogo de hoje contra o Liverpool, não joga. Quem disse isso, quem confirmou isso foi o Andoni Iraola, que é o técnico do Bournemouth. Ele, em entrevista coletiva na quinta-feira, na véspera do jogo, disse que como ele tem uma situação incerta ou futuro incerto, não viajaria para Liverpool. E hoje, o Bournemouth encaminhou a contratação do Ben Doak, que é um ponta-direita, um ponta-esquerda, um ponta-direita, que joga pelo lado do campo, jogador do Liverpool, 19 anos, custando aí 25 milhões de libras aos cofres do Bournemouth, clube do Sinisterra. Então, um jogador das mesmas posições, das mesmas características do Sinisterra, chegando ao Bournemouth, indicando, mais uma vez, reforçando a possibilidade de saída desse jogador para o Cruzeiro. É importante trazer também que a negociação ela está caminhando para um final feliz, mas é aquela coisa, né, Luquinhas e quem nos acompanha do outro lado, é também o aval do Leonardo Jardim, né? Não está sendo só da cabeça da diretoria, do Pedro Júnior, do Pedro Lourenço, enfim, não, né? O do Pelaipe tem aí o aval do Jardim, que acha um jogador interessante que vai ajudar o Cruzeiro, especialmente nesse lado de campo. Passamos a página do Sinisterra, vamos falar do Matheus França, aquilo que nós já trouxemos amplamente no radinho, falamos também também nas plataformas digitais, nas redes sociais, falamos na mesa redonda última. Matheus França tá caro. Um salário fora do padrão. Foi oferecido ao Cruzeiro, jogador do Crystal Palace,
revelado no Flamengo, muito novo, né, 21 anos Luquinhas? apenas. Muito novo, mas esse aí não vem não. É difícil, né? Difícil. Para acontecer, teria que ter uma composição salarial ali com o clube, ou ele mesmo abrir mão, né, de parte dos vencimentos. Difícil descartar porque o futebol é Sim. dinâmico, mas a tendência é que esse negócio de fato não aconteça. Ó, detalhe importante é que o Cruzeiro. Eu vou trazer essa questão porque tem a ver também com alguns assuntos que nós falávamos há mais tempo aqui na Itatiaia. Muita gente perguntava pra gente, e zagueiro? A resposta do Dr. Sérgio Campolina em relação ao João Marcelo, eu acho que ela é muito importante, né? O Dr. Sérgio falou o seguinte: ele, João Marcelo, está em recuperação de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior e meniscal. Já completou 6 meses cronológicos de cirurgia, fez todos os testes físicos, fisioterápicos de saúde e observaram-se parâmetros muito adequados, tanto que ele já está à disposição da preparação física. Ou seja, agora é muito mais se condicionar, fortalecer a musculatura para que possa ser inserido Sim. no trabalho em campo normalmente com os companheiros. Porque vem fazendo trabalhos em campo, mas individuais, né? Sim. Agora não. E aí, não tem por que contratar um Não. zagueiro, né? Porque aí, ó, Vidalba, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gamarra, e o Bruno Alves, né? Que você fala sempre, né? o Bruno Alves que a gente fala sempre e o João Marcelo. Exato. Lembrando que o Gamarra ainda é uma situação que não fechou ali com o futebol paraguaio o retorno dele, mas é um atleta que, pelo jeito, vem viajando, vem participando do banco Tá no de elenco, reserva, né? tá no elenco, mas com a chegada do Sim. João Marcelo, eu acho que ele vai ser o último, né, dessa lista. E essa pauta da contratação do zagueiro, ela ganhou muito mais força naquele momento que havia uma desconfiança sobre o Lucas Vidalba. Ali naquele momento que o próprio Gamarra é contratado e todo mundo falava, o Cruzeiro precisa de um zagueiro para suprir a ausência do João Marcelo. E de fato, naquele momento, o cenário era esse, mas o Vidalba, com muito trabalho, com muita dedicação, mostrou que ele pode ser esse zagueiro. Então, concordo com você, nesse momento não existe a necessidade de uma outra contratação. E o João Marcelo, com todo o tempo, né, que ele levou, eu achei até uma recuperação rápida, viu, Panceiro? Recuperação rápida, que vai muito também da disciplina, né, Sim. do jogador. O João Marcelo, eu me lembro de entregar o troféu Guará para ele no início do ano. Inclusive, vou te falar um negócio, oferecer um pudim de leite condensado lá após a... Bacana. Vou te contar um negócio, ô Luquinha, nossa senhora, tava bom. Ele e a esposa dele, né, muita simpatia, né, muita o respeito recebendo a gente lá e nós também com muita Sim. alegria de entregar esse troféu para ele. Mas eu via no semblante dele aquela vontade de voltar logo, sabe? Ele estava sentado ali no sofá com o joelho ainda operado, e eu falava com ele, não, cara, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ele, não, parceiro, eu tenho fé. Tá aí, né? Perseverante, logo vai estar de volta. E modéstia à parte, eu acho um zagueiraço. Com certeza. Eu acho um Com zagueiraço. É um jogador que vai elevar muito a defesa do Cruzeiro. Sim. Né? Pelo porte físico, pela força que ele tem, pela Com a bola no pé. qualidade com a bola no pé. É um jogador que é diferente, então toda sorte do mundo pro João Marcelo. Agora, também toda sorte pro William, né, Luquinhas? Sim. Porque naquele jogo contra o Botafogo, ali na zona mista, eu tinha perguntado para ele da dor que ele vinha sentindo, que ele ficou de fora de 2 jogos. E ele me falou assim, Pansieri, foi uma pancada com o Kahneman naquela vitória. Começou no quadril e foi pra coxa. Desceu o sangue. Exato. Ele usou até essa boa lembrança, que o sangue desceu, Sim. né? Olha só, o Cruzeiro identificou uma possibilidade de contusão, Luquinhas. Exatamente. E ele jogou no sacrifício as últimas partidas justamente pela ausência do Fagner, né? Mas no momento que você tem um atleta e você pode perdê-lo por 3 meses, 2 meses, é melhor você segurar, tirar de 1, 2 jogos para evitar esse prejuízo que seja maior. E a gente vem falando que o Cruzeiro vem fazendo bem essa gestão de jogadores. Eu acho importante salientar, o Pansieri, que o William, às vezes, é um jogador que às vezes é criticado pela torcida e a gente também não sabe os bastidores, né? Não sabe o que acontece, por exemplo, o jogador jogando no sacrifício, lesionado, né? Nos últimos jogos. Então é um ponto a se levar em consideração, o atleta se doando e se colocando em risco mesmo para ajudar os companheiros em meio à lesão do Fagner. E é legal você falar isso porque ele foi na lesão do Fagner realmente para a luta, Sim. né? Foi
para buscar ajudar. E acabou que o corpo dele chegou no limite, o próprio Dr. Sérgio Campolina falou que chegou no limite, e por isso agora é hora de preservar o jogador, cuida do William, vai fazer um trabalho interno. O trabalho interno, óbvio, né? Tem a fisioterapia, trabalho de preparação, é um trabalho diferenciado. O Cruzeiro tem equipamentos de última geração, tem hoje um departamento médico muito moderno para que ele possa voltar. Então, duelo contra o Mirassol, Sem chance. sinceramente, acho que é muito difícil do William jogar. E o duelo contra o Internacional também, eu acho difícil, Sim. né? O da sequência do Mirassol, Apesar de ter semana cheia. eu não... Mas é melhor segurar, porque depois tem clássico, tem decisão, né? Copa do Brasil. E outra coisa, e o William é um jogador que ele tem uma facilidade de manter a parte física dele, né? Isso aí a gente vê que ele tem. Ó, na sequência do Cruzeiro, é o Internacional, dia 23, um sabadão às 6h30. Então, e eu também vou colocar uma interrogação para esse jogo, Sim, viu, porque Luquinhas? logo depois é o clássico, né? Exato. Dia 27. Talvez guarda Sim. ele para o clássico, né? E o Jardim agora tem algumas opções de talvez improvisar. O Romero para esse jogo não pode, né? Porque tá suspenso contra o Mirassol. E aí tem o Jonathan Jesus, tem o Marquinhos. E ontem a gente teve uma novidade no treino, né? Da base, o garoto Otávio Gabriel, de 16 anos. É jogador do Sub-17 ainda, da seleção Sub-16. É até parecido com o Cauã Prats, né? Um Sim. jogador pulando etapas e completou o treino ontem pela primeira vez. Até foi às redes sociais, registrou o momento ao lado do Gabigol, do Matheus Pereira, muito feliz. Acho difícil, né, que nesse momento ele já entre em campo, já seja utilizado. Mas, querendo ou não, é uma opção aí que o Jardim tem na categoria de base. E tá lá, tem que treinar. Sim. Se não for para utilizar no jogo, talvez para compor um banco, para ganhar experiência, minutagem, tá sendo preparado, né, para ser um jogador, um lateral direito. Tomara que seja um jogador importante no Cruzeiro. Como o Cauã, muito a novo, gente dá vai um ser exemplo, já né? na segunda-feira vai ser acionado para a vaga do Kaique. Mas é isso. A gente tem boas referências do garoto também. Otávio Gabriel sendo mais uma vez acionado também no treino dessa sexta-feira. Ô, Luquinha, vambora? Bora, mas para fechar, um recado pro pessoal. Hoje, 18h30, 6h30 da noite, Cruzeiro e Palmeiras. Por falar em base, é dia de decisão no Sub-20, semifinal do Sub-20, jogo único lá no Allianz Parque. Oportunidade boa para ver Kaique Kenji jogar, para ver o Bruno Alves jogar, para ver o Murilo Hickman jogar, para ver também o goleiro Otávio, atletas aí que fazem parte, né, do dia a dia do profissional e a torcida gosta muito. Hoje vão reforçar a equipe Sub-20 nessa decisão. E Cruzeiro, se vencer, vai à final do Campeonato Brasileiro da categoria. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.